大家好，今天给大家讲一个关于圣母的故事。 O que você normalmente pensa quando a pessoa que você acompanha na internet de repente some? Na maior plataforma de vídeos da China, a Bilibili, o silêncio prolongado nunca é um bom sinal. Por 6 meses inteiros, a VTuber Bailin Porin ficou inativa, sem vida, sem um único post. A comunidade achou que o motivo seria desistência, burnout ou até pressão familiar, e isso pelo menos até a principal causa ser revelada. Quando a Bailin finalmente retorna, ela postou um vídeo chorando na frente da câmera. Nesse vídeo ela começa a contar um relato que chamou a atenção imediata da polícia e paralisou toda a internet chinesa. Mas antes disso precisamos entender o contexto da história. A pessoa por trás da Bailin Porin, apresentada como uma estudante universitária de 20 anos, era só mais uma garota tentando a sorte no mundo das VTubers chinesas. O modelo de avatar dela seguia aquela estética clássica de garota de anime fofa e carismática, o tipo de conteúdo que atrai uma base de fãs muito fiel e protetora. Ela começou em setembro de 2021, como parte da primeira geração da agência Mofu F, uma empresa pequena que mal tinha recursos para promover seus talentos. Espero que esteja prestando atenção. Ela postou um vídeo de introdução no dia 24 de setembro. O chat era pequeno, mas carinhoso, uns 50 a 100 views por live. Parecia um começo genuíno, e a Porin parecia determinada. Mas aí, do nada, veio o silêncio. Seu último post normal foi postado em 18 de outubro. Depois disso, apenas posts aleatórios, cada vez mais raros. Exatamente no dia 1º de novembro de 2021, Bailin Porin fez o seu último post, mas nele não havia nenhum aviso prévio de hiato nem explicação sobre problemas de saúde. Ela simplesmente parou de existir digitalmente. Isso deixou o público preocupado, pois na China existe um histórico complicado de agências que exploram jovens ou contratam que terminam em disputas judiciais silenciosas. Por isso, quando as semanas viraram meses, a preocupação dos fãs se transformou em algo mais denso. Onde estava a pessoa por trás do avatar? A agência MofuF, que deveria dar um suporte à explicação, manteve uma postura que muitos consideram fria e suspeita. Eles não emitiram comunicados oficiais detalhados e não pareciam estar buscando por ela de forma pública. Esse período foi fundamental para entender o impacto do que aconteceu após o retorno da VTuber. Quando o sistema de notificações da Bilibili finalmente apitou para os seguidores de Bailin Porin, ninguém esperava um retorno comum. A expectativa era de uma explicação simples, talvez um pedido de desculpas por ter sumido. Mas o que apareceu na tela foi algo que fugia completamente da normalidade da plataforma. No dia 21 de maio de 2022, o silêncio de 6 meses foi quebrado de forma brutal. Bailin postou um vídeo contando o que aconteceu durante o seu desaparecimento. 大家好，我累了。 Bailin explicou que, em novembro do ano anterior, ela foi abordada por homens que se identificaram como policiais. Eles alegaram que o endereço de IP da internet dela havia sido hackeado e que ela precisava acompanhá-los até a delegacia para prestar um depoimento. Sem desconfiar, ela entrou numa van preta, e aquele foi o último momento de liberdade que ela teria em muito tempo. Segundo o relato, ela foi levada para uma vila extremamente remota, um lugar isolado onde a comunicação com o mundo exterior era inexistente. Lá, ela teria sido vendida por uma mulher de meia idade, a quem ela se referia apenas como tia. A partir desse momento, a vida de Bailin se transformou em um pesadelo de servidão e violência. Ela descreveu ter sido forçada a realizar trabalhos manuais pesados, sob constantes ameaças, gritos e agressões físicas, sempre que não conseguia cumprir as ordens da tia com perfeição. Mas o detalhe que realmente paralisou a audiência foi a descrição de uma crueldade específica e gratuita. Bailin afirmou que essa mulher era viciada em cigarro, mas que não se dava ao trabalho de usar cinzeiros. Em vez disso, a tia usava o braço da própria Bailin para apagar os cigarros acesos. Esse relato de uma jovem sendo usada literalmente como um objeto descartável para o vício de outra pessoa gerou uma onda de repulsa nacional. Enquanto contava isso, a voz da VTuber ficava falhando, e o contraste entre o avatar de anime na tela e a descrição da tortura física criava uma atmosfera sufocante para quem assistia. 希望大家以后
一定要注意好自己的安全。 Bailin acreditava que nunca mais voltaria para sua vida normal ou para o seu público. A fuga, segundo ela, foi um misto de sorte e desespero, conseguindo finalmente escapar do vilarejo e retornar à civilização com sequelas físicas e mentais profundas. Em poucos dias, o vídeo que ela postou acumulou centenas de milhares de visualizações, e o nome dela, que antes era conhecido apenas por um pequeno nicho, estava no topo dos assuntos mais comentados da China. Milhares de comentários inundaram o vídeo oferecendo apoio, enquanto outros exigiam que o governo e a polícia localizassem essa vila e prendessem os responsáveis imediatamente. E um detalhe, isso não foi um caso isolado. A história de Bailin é só mais um exemplo de um medo real que assombra muitas famílias na China: o tráfico de pessoas em áreas rurais. Nesse ponto do vídeo não havia espaço para dúvidas, o sofrimento parecia real demais, os detalhes eram bem específicos e a emoção na voz dela era contagiante. No entanto, foi justamente dessa comoção que os primeiros olhares mais atentos começaram a notar que algumas peças desse quebra-cabeça macabro não se encaixavam perfeitamente. Como eu havia dito antes, a China sofre um problema sério com o tráfico de pessoas. 2 meses depois do sumiço de Bailin, a internet chinesa tinha sido sacudida pelo caso da mulher acorrentada em Suzhou. Era a imagem real de uma mulher encontrada em um vilarejo rural, vivendo em condições subhumanas e presa pelo pescoço com uma corrente de ferro. A revolta foi tão grande que o governo tentou censurar o assunto, o que só fez o público desconfiar ainda mais das autoridades. Quando Bailin, porém, retornou com uma história que seguia exatamente o mesmo roteiro, ela tocou em uma ferida que ainda estava aberta. Existia uma sensação de que as autoridades eram incapazes de proteger as mulheres jovens e que, se algo assim acontecesse, a vítima estaria por conta própria. Esse gatilho social é o que explica porque quase ninguém parou de questionar a lógica da história de Bailin no primeiro momento. Além desse medo do tráfico, havia o cenário conturbado da própria indústria de VTubers na China. Pouco antes do retorno da Bailin, o grupo Asou, o maior projeto de VTubers do país, passou por um escândalo imenso. Uma das integrantes, a Carol, saiu do grupo denunciando abusos laborais, bullying da gerência e salários miseráveis enquanto a agência lucrava milhões. Isso criou uma percepção de que ser uma VTuber era uma profissão de risco, onde jovens eram exploradas por empresas sem rosto. Quando Bailin Pori relatou que sua própria agência, a MofuF, não fez nada durante seu sumiço, isso se encaixou perfeitamente na narrativa de agências vilãs que o público já tinha na cabeça. E, por sinal, a agência dela contribuiu para o caos. Em vez de apresentar provas ou registros policiais do desaparecimento, eles mantiveram um silêncio estranho, o que alimentou as teorias de que eles poderiam estar escondendo algo ou que eram simplesmente negligentes. Foi por causa desse caldeirão de eventos que o canal de Bailin ficou muito famoso, mas é justamente quando algo ganha uma proporção nacional que os detetives da internet entraram em cena. Na China, eles são uma força poderosa, e não demorou muito para que o heroísmo de Bailin começasse a ser confrontado com a frieza dos dados digitais. Ninguém consegue mentir para milhões de pessoas por muito tempo sem deixar rastros, especialmente na internet. Enquanto a maioria do público ainda estava em choque, um grupo menor de usuários começou a analisar o comportamento digital de Bailin. O que eles encontraram foram inconsistências, que sozinhas podiam parecer erros bobos, mas juntas formavam uma prova de que a história estava ruindo. O primeiro grande erro foi um detalhe cultural. Durante sua primeira transmissão de retorno, Bailin fez uma piada e citou um meme específico chamado Winter Flower. Para quem não conhece, esse meme surgiu de uma música que só se tornou viral na China, entre fevereiro e março de 2022. Se Bailin estava realmente em cativeiro em uma vila remota, sem qualquer acesso a celular ou internet desde novembro de 2021, como ela poderia conhecer um meme que nasceu meses depois do seu suposto sequestro? Esse foi o primeiro sinal de alerta que acendeu para os internautas mais atentos. Além disso, os, entre aspas, investigadores da Bilibili foram mais fundo e analisaram o histórico de atividades da conta dela. Eles descobriram que durante o período em que ela alegava estar sendo mantida como escrava, a conta de Bailin tinha dado um curtir em algumas postagens. E não só isso, como ela também interagia de forma mínima na plataforma no mês de março. E agora, olha quem apareceu: a agência MofuF, tentando justificar, dizendo que
que eram posts fixados ou manutenção de conta, mas o timing era suspeito demais. Outro ponto que gerou muita dúvida foi a própria logística do crime que ela descreveu. Bailin disse que os sequestradores permitiram que ela enviasse uma única mensagem de texto antes de tirarem seu celular. Na vida real, sequestradores que fingem ser policiais para levar alguém para o tráfico humano raramente dão essa chance. E o mais estranho ainda era o perfil da tia que a comprou. Bailin a descreveu como uma mulher extremamente pão dura, que não gastava dinheiro nem com cinzeiro de poucos centavos. O preço de mercado para o tráfico de pessoas na China é altíssimo. Se ela era tão econômica, por que ela gastaria uma fortuna para comprar uma jovem urbana que não tinha experiência com trabalho rural? A conta simplesmente não fechava. O golpe final veio da análise das datas fornecidas pela agência MoFuF. Em um comunicado tentando apoiar a VTuber, a agência afirmou que o último contato com ela tinha sido em 27 de outubro. No entanto, o histórico da própria Bailin mostrava postagens feitas em novembro. Se nem a agência e a criadora conseguiam alinhar uma linha de tempo simples, algo estava muito errado. Essas rachaduras criaram uma divisão na comunidade. De um lado, os céticos, que passaram a ser acusados de atacar uma vítima de trauma, do outro, os crentes fiéis, que se recusavam a ver os furos no roteiro. O clima ficou tão pesado que outros criadores de conteúdo decidiram investigar o caso por conta própria. Um canal chamado Novolt lançou um vídeo direto refutando as alegações de Bailin, apontando que o sequestro era uma intenção completa para lucrar em cima disso. A pressão se tornou insuportável. O que começou como um relato de horror nacional estava se tornando um escândalo de fraude. A China não é um lugar onde você pode mobilizar a opinião pública e a polícia com uma mentira desse tamanho sem sofrer consequências. Quando a polícia de Nanjing e as autoridades da Bilibili decidiram intervir oficialmente, a verdade por trás do caso da Bailin Porin finalmente veio à tona. No final de maio de 2022, as autoridades de Nanjing conduziram uma investigação minuciosa que cruzou dados digitais, depoimentos e registros de deslocamento. O resultado foi um balde de água fria em quem ainda defendia a VTuber. A polícia confirmou que não existia nenhum registro de sequestro, nenhuma van e nenhuma vila remota. Tudo era fabricação. No dia 31 de maio, a própria Bilibili emitiu um comunicado oficial banindo permanentemente a conta de Bailin. A plataforma foi direta. Ela usou um sistema sensível para enganar o público e gerar tráfego, causando um impacto social negativo. A agência MoFuF, que antes tentava sustentar a história, mudou o discurso imediatamente, pedindo desculpas e admitindo que a narrativa era falsa. O dono da agência e as pessoas que ajudaram a produzir o vídeo do relato de horror chegaram a ser detidos por perturbação da ordem pública, mas por algum motivo, Bailin ainda não havia sofrido nenhuma punição. E é aqui que adentramos na camada mais profunda dessa história. Um influenciador ligado à polícia, conhecido como Jim Graney, soltou uma pista enigmática ao dizer que o público não deveria pensar demais sobre o motivo dela não ter sido presa formalmente, sugerindo que o fato dela ser menor de idade mudava o jogo. Durante o tempo todo, o público acreditava que Bailin era uma jovem de 20 anos. A investigação policial revelou que até isso era uma mentira. A pessoa por trás do avatar era, na verdade, uma menor de idade com cerca de 15 ou 16 anos. Surgiu então a teoria que muitos consideram a peça final desse quebra-cabeça, a teoria da escola de correção. Na China, existem instituições conhecidas como academias de internet, como a infame Academia Yuzhong. São lugares para onde os pais desesperados enviam filhos que consideram viciados em internet. Nesses locais, os jovens são submetidos a regimes militares, isolamento total e, em muitos casos registrados, abusos físicos reais para serem, entre aspas, curados. A especulação é que Bailin Porin não foi sequestrada por estranhos, mas sim enviada por seus próprios pais para uma dessas instituições por 6 meses. Isso explicaria o desaparecimento, a falta de internet e até as marcas de abuso no corpo dela. O sequestro teria sido história inventada para proteger a família ou para transformar um trauma doméstico vergonhoso em uma narrativa de heroísmo, onde ela era a vítima de criminosos e não de seus próprios guardiões. Se essa teoria for real, o caso de Bailin Porin deixa de ser apenas uma fraude cínica e passa a ser uma tragédia em camadas. Ela teria usado um trauma real de um isolamento forçado para construir uma mentira comercializável, tentando recuperar em cliques o tempo que perdeu no mundo real. No entanto, ao escolher um tema tão pesado quanto o tráfico humano, que é uma ferida aberta na sociedade chinesa, ela selou o seu próprio destino. O sistema não perdoou o uso de um
um drama nacional para benefício próprio, e Bailin, porém, foi apagada da internet tão rápido quanto tinha ressurgido. A queda de Bailin não destruiu apenas a carreira dela, mas também a de todos ao seu redor. A agência MorphOF encerrou as atividades pouco tempo depois, e as outras VTubers ligadas ao grupo desapareceram da plataforma. O que restou foi o silêncio de um servidor vazio e uma lição amarga sobre os limites da ficção no mundo digital. O caso se encerra com as mesmas perguntas sem resposta que começaram lá em 2021. Se ela realmente sofreu abusos em uma escola de correção, a farsa do sequestro foi apenas um grito de socorro mal planejado. Mas, para o mundo, o que fica é apenas a imagem de um avatar que chorou por uma liberdade que, no fim, talvez nunca tenha tido. A história de Bailin termina exatamente como começou, com um perfil vazio e um silêncio absoluto. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.